Pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha, eu sou Carlinhos Veiga e estou aqui para resolver uma questão de uma prova de Londrina, que foi o Jonatas que pediu para eu dar uma analisada nisso aqui. Questão simples, tá? Na verdade, assusta um pouco as pessoas pelo fato de ser uma questão de criação. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Criação musical. Leia atentamente os critérios a seguir e depois escreva uma melodia de 4 compassos de acordo com as orientações dadas. Aí ele diz aqui algumas orientações. Vamos lá. A. Registro. Escreva a melodia em clave de sol, mantenha a melodia no âmbito de uma oitava. Importantíssimo, tá? Então, clave de sol dentro de uma oitava. Letra B. Controle rítmico. O compasso deve ser quaternário simples. Utilize apenas mínimas, semínimas, semínimas pontuadas, colcheias, colcheias pontuadas e semicolcheias e suas pausas correspondentes. Comece com uma mobilidade rítmica maior e vá gradualmente diminuindo. Beleza. Você tem que usar todos esses elementos rítmicos que ele falou? Não, mas esses são os que você pode usar. Tá? C. Controle harmônico. Siga o plano harmônico indicado pelos respectivos graus da escala de Sol maior e coloque a armadura de clave correspondente. Beleza, então aqui ele está dizendo que é Sol maior, certo? E que tem uma harmonia que é dada aí. Letra D. Controle intervalar. Evite a repetição demasiada de notas e intervalos. Utilize tanto graus conjuntos como saltos e arpejos. Beleza. Então ele quer que a gente construa uma melodia em Sol maior, na clave de Sol, num compasso quaternário simples, que esteja dentro de uma oitava apenas e que tenha aquelas figuras que ele falou, pausas também dentro daquilo ali e a harmonia que ele passa aqui. Então eu vou abrir meu finale aqui e vou começar a pensar nisso aí. Então estou aqui, 4 compassos, estou aqui na clave de Sol, coloquei aqui minha armadura de Sol maior, compasso quaternário simples e coloquei minha harmonia aqui. Eu vou ter 1, 5, 1, 2, 5, 1. Beleza, não tem muito mistério não. Se eu tiver dúvida de quais são esses acordes aí, o que é que eu tenho que fazer? Inicialmente, até antes de eu começar a escrever a minha melodia, eu posso colocar os acordes que eu tenho aí. E é isso que eu vou fazer, tá? Então eu estou aqui, ó, em Sol maior, quem é o primeiro grau? Sol. Quem é o quinto grau? Ré. Quem é o primeiro grau? Sol. Quem é o segundo grau? Lá menor. Quem é o quinto grau? Ré. Quem é o primeiro grau? Sol. Então já sei quais são os acordes que eu vou usar aqui. Então se eu conheço bem essa história dos graus, dos acordes, né, do campo harmônico, os graus que tem acordes maiores, os que tem acordes menores, isso aí fica fácil. Então é importantíssimo saber. E aí, o que é que ele diz? A gente pode usar mínima, semínima, colcheia, semínima pontuada, colcheia pontuada, até semicolcheia. Então, de mínima até semicolcheia, a gente tem a liberdade para usar. E o que é que ele fala também? Que a gente deve ter uma complexidade rítmica maior no início e menor no final. Ok? O que é que a gente deve usar também? Graus conjuntos, arpejos e saltos. Beleza, então é só a gente começar a criar nossa melodia aqui. O que acontece? Muitas vezes a gente dá um bloqueio assim, né? A gente fica bloqueado. Ai meu Deus, eu tenho que compor agora a melodia da minha vida. Não, cara, você tem que compor uma melodia seguindo esses critérios aí, apenas isso. Tá? Você não tem a obrigação de compor a melodia que vai ser o próximo sucesso da novela das 8. Não, nada disso. Você tem que compor uma melodia, só isso. Beleza? Então, ele quer uma complexidade rítmica maior no início e menor no final. Então, beleza, lá vou eu aqui. Não preciso de teclado, vou supor que eu estou na minha prova lá, não tenho teclado, eu tenho que me virar com isso aqui.
Eu vou começar fazendo uma escalinha, certo? Vou começar... Eu analisei previamente aqui e vi que se eu quero cantar isso aí numa boa, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar aqui no meu primeiro grau, no Sol, vou subir até o quinto grau e vou usar o meu quinto grau lá embaixo também. Por quê? Porque aí eu determino que o meu âmbito realmente é de uma oitava, ou seja, do quinto grau lá em cima, né, na quarta linha, ao quinto grau lá embaixo, né, abaixo da primeira linha, eu tenho uma oitava. E minha melodia vai ser trabalhada toda dentro disso aí. Então lá vou eu. Quero começar com uma escala e com um ritmo um pouco mais elaborado, que é a orientação dele. Então lá vou eu. Então, só com essa escalinha aqui, eu já coloquei. E cheguei, de fato, aqui no meu quinto grau. Não é isso? Eu tive aqui nota de passagem, duas notinhas de passagem e consegui chegar no quinto grau. Ou seja, meus dois primeiros tempos já estão resolvidos. E aí o que é que eu tenho que fazer agora? Seguir isso aí, esse terceiro e esse quarto tempo, nessa ideia aí, para chegar de volta no segundo compasso no primeiro grau. Então o que eu vou fazer? Vou seguir aqui com o meu ritmo de colcheias. Vai ser isso aqui, então, que eu já uso também semicolcheia aí. Certo? Então o que eu tive? Beleza? E aí voltei aqui para o meu primeiro grau no segundo compasso. Vamos seguir. O meu segundo compasso, ele quer que eu tenha realmente o primeiro grau apenas. Então eu vou deixar um tempinho aí, vou usar minhas pausas, vou deixar um tempinho aí para descansar. Vou colocar esse terceiro grau que eu cheguei aqui na melodia, eu vou colocar uma mínima. Depois eu deixo aqui uma pausa de semínima. E aí eu vou preparar, e aí eu quero fazer um arpejo, porque ele disse que eu devo usar um arpejo, então eu vou usar um arpejo aí. Já usei grau conjunto, tenho que pensar num arpejo agora para eu colocar. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Já foi. Na verdade é muito tranquilo. O que eu devo pensar? Na técnica, no que ele está dizendo ali e simplesmente isso. Minha melodia ficou essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Posso melhorar ainda alguma coisa? Posso. Por exemplo, eu estou aqui nesse segundo grau, esse penúltimo compasso. Eu estou usando algumas notinhas aqui, por exemplo, esse Si, ele está me lembrando muito aqui do primeiro grau. Então eu vou mudar isso aqui. Quero pegar isso aqui, esse Si, e vou... Pronto. Aqui
Aqui eu montei tudo no primeiro grau. Então a melodia no final das contas ficou isso aqui. 1, 2, 3, 4. Certo? O arpejo eu resolvi usar no segundo grau. Então tá certinho aqui, ó. Certíssimo. Então eu tenho primeiro grau Sol maior, Sol, Lá, Si, Dó. E aí eu chego no quinto grau, que é o Ré ali. Ré, Dó, Si, Lá, Si, Si. Pronto. Então isso aqui, o meu Lá e o meu Dó são notas de passagem, ali, né, nas cocheias. Depois eu coloco um Ré, coloco um Dó. Chego num Si, que ele vai funcionar como uma passagem também. Venho para o Lá, que faz parte do acorde de Ré maior. Passo para o Si e finalizo no Si. Esse Si aqui, então, é uma antecipação, certo? Beleza. Coloquei uma pausa para eu respirar. Si, Lá, ou seja, o Si faz parte do acorde de Sol maior. O Lá, o que ele é? É uma escapada. E aí eu tenho finalmente aqui no acorde do Lá menor, eu tenho Lá, tenho Dó, Lá, Mi, ou seja, eu estou usando um arpejo de Lá menor e voltei para o Lá. Voltei para o Dó, que também faz parte, tudo isso aí faz parte do acorde de Lá menor, né? Então, Dó, Lá, Mi, Lá, Dó, Dó, Lá, tudo dentro do acorde de Lá menor. E aí eu coloquei um Ré, que foi a minha nota mais aguda, que eu já tinha determinado lá em cima, lá atrás, que é o quinto grau. Desci para o primeiro grau. Desci para o quinto grau lá embaixo e resolvi no primeiro grau, certo? Então, simples assim, não tem muita dificuldade não. Amarrando aqui então, o que a gente teve? Primeiro grau, eu tive Sol, tive uma nota de passagem aqui no Lá, tive uma nota de passagem aqui no Dó. Aí no quinto grau, eu cheguei aqui no Ré, coloquei esse Dó aqui, posso considerar que ele é uma sétima do Ré, não tem problema. Aí depois eu cheguei aqui no Si, que vai ser uma nota de passagem, ou eu posso considerar também que o Dó vai ser uma nota de passagem, não tem problema nenhum também. O Dó e o Si são notas de passagem, já que eu chego ali no Lá. E depois o Si, na verdade aqui, ele é uma antecipação do Si que vem aqui no segundo compasso. Beleza. Aí depois eu tive uma pausa, depois coloquei Si, Lá, coloquei aqui, eu posso chamar isso aqui de escapada. Vai ter gente que vai pensar, ah, pode ser uma antecipação. Sim, cara, poderia ser uma antecipação se eu estivesse usando a nota Lá no acorde seguinte. Mas eu mudei de nota, então escapada, certo? Por quê? Porque eu chego, saio dela, né? Eu chego nessa nota por grau conjunto e saio por salto. E aí depois aqui no meu terceiro compasso, que é aquele que é o segundo grau, que é o Lá menor, eu tenho aqui Dó, Lá, Mi, Lá, Dó, ou seja, o arpejo que ele pediu para eu usar. E depois aqui no final eu tenho Dó, Lá, que também fazem parte do acorde de Lá menor. E aí coloquei lá em cima o Ré, que já faz parte do acorde do quinto grau. O Ré lá de baixo, ou seja, eu determinei aí, na minha melodia, a nota mais aguda é o quinto grau, a nota mais grave é o quinto grau. Usei o salto, né? Ele pede para a gente usar salto, então aí no final eu também coloco um salto de oitava e resolvo com um salto de quarta ascendente para chegar aqui no primeiro grau. Beleza, tá resolvida a questão, tá? Ah, essa é a melhor melodia que você consegue criar? Não importa, cara. Você tem que criar uma melodia
certo? Esse é o ponto. Às vezes as pessoas travam porque elas ficam, ah, meu Deus, é uma coisa de criação, eu não sou compositor, muita gente fala isso, né? Ah, eu não sei compor. Cara, são coisas simples que você tem que fazer. Se o resultado estético vai ser maravilhoso, isso aí requer prática. Aí um compositor vai se dar melhor do que você nisso aí, tá? Eu gosto muito de pensar em termos de primeira frase e segunda frase, tá? Mesmo num tempo curtinho como esse aí de 4 compassos. E a segunda frase eu começo muito com a ideia rítmica da primeira frase, tá? Então isso já dá uma ideia. Vamos cantar isso aqui. Vou assoviar. 1, 2, 3, 4. Certo? 1, 2, 3, 4. Um, dois, três, quatro. Fechou. Beleza? Simples assim. E tem mais uma questão que ele coloca aqui, que na verdade é uma questão mais de uma leitura rítmica, né? Então ele coloca aqui também 4 compassos, só que com 2 por 4. E ele diz o seguinte, que ele quer voz em cima, palmas embaixo. Então isso é muito de praticar. Você não precisa também responder isso assim na hora. Você tem que pedir, ó, eu quero 1 minuto para eu poder praticar isso aqui. A gente vê que a palma é muito simples. Então a palma que está embaixo vai ser basicamente a pulsação. Com a diferença que aqui no terceiro compasso a gente vai ter uma pausa e no quarto compasso 2 colcheias. Então vamos treinar essa palma aqui. A palma. 1, 2. Simples assim. 1, 2. Beleza? E voz em cima. Voz também não tem muita dificuldade não. Apesar dele colocar aqui colcheia pontuada, colcheia com 2 semicolcheias. Se você treina um pouquinho o básico mesmo do Pozzoli, você mata isso aqui fácil. Vamos fazer aqui a leitura rítmica com a voz em cima. Depois a gente junta, claro. 1, 2. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Certo? De novo. 1, 2. Tá, 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 tá. Ok? O final ele dá um pouquinho mais de trabalho aqui. E para juntar é só a gente praticar. Começo se errar, comecinho, tenta de novo. 1, 2. Tá, 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 tá. Quase. 1, 2. Tá, 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 tá. Tá. Só tá faltando essa última semínima aqui na minha voz. 1, 2. Tá, 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 tá. Ó, o final. Tá, tá. Agora vai. 1 e 2. Tá, 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 tá. Resolvido.
tá? Então você não tem que resolver essas coisas assim de primeira. Você querer acertar isso assim sem uma prática antes, você tem que estar muito afiado, tem que ter praticado bastante isso, tá? Mas você vê que com um pouquinho de prática você resolve. Claro, eu tô lendo aqui, tô fazendo aqui, não tô muito preocupado se eu tô acertando de primeira ou de segunda. Acho que o objetivo é mostrar para as pessoas mesmo como é que elas vão construir o raciocínio para poder organizar isso. Beleza? Jonatas, espero ter ajudado. Obrigadíssimo pela sugestão. E para as pessoas que estão assistindo aí pela primeira vez, se você gostou, assina o canal, compartilha, clica na letra C aí atrás que você assina. Beleza? Forte abraço, obrigado. Não para de ouvir nem para de pensar. Valeu!